Vamos falar de coisas assim relevantes, importantíssimas agora para o corretor que quer se especializar em RC. Se você está aqui até agora é porque você, na verdade, é um dos 5% da... Eu sempre, quando eu entro em sala de aula, eu sempre paro e penso duas coisas. A primeira, que somente 5% das pessoas que estão assistindo terão força de vontade, disposição, disciplina para aplicar e ter sucesso e colher resultado. E a segunda coisa que eu sei é que eu não sei quem são os 5%. Então eu dou aula para todo mundo, então é a mesma coisa contigo. Se você está aqui, já é um bom sinal, é um sinal que você está realmente interessado em se tornar um corretor exponencial no mercado de responsabilidade civil. Bom, pessoal, olha só. Um dos obstáculos mais difíceis nas apólices de RC é determinar o valor da importância segurada a ser contratada, né? Então, assim, poxa, quanto contratar de importância segurada numa apólice de RC geral, né? Esse é um ponto bastante importante, né? Diferente de outros ramos, onde o valor da importância segurada tem como parâmetro o valor do bem a ser segurado, como definir, né, o valor a ser contratado para cobrir eventual condenação dos seus clientes? É um pouco complicado assim. No automóvel você já tem um valor. O valor do carro é X. O valor da casa é Y. O valor da empresa, 2x. O valor das máquinas também. E o valor do dano em responsabilidade civil. É complicado. E o corretor pode correr um risco enorme aqui. E eu acredito que é um erro o corretor de seguro determinar esse valor. Minha sugestão, não façam isso. É básico, né? Para evitar que você fale. Porque assim, vamos imaginar que num determinado risco você fale que 100 mil tá bom. E passa 10 anos e não acontece nada daquele valor. Acontece lá coisa de 10 mil, 20 mil. Mas, às vezes, uma outra atividade com o mesmo valor de 100 mil, o risco seja de 2, 3 milhões de indenização. É pouco ou é muito? 1 milhão é pouco ou é muito? Então, é muito arriscado para o corretor falar, contrate X. Eu acho muito arriscado, eu não correria esse risco se fosse corretor um dia. Mas eu sugiro a você que siga outros caminhos, né? É básico que se avalie o tipo de operação executada por esse cliente, seu histórico, sua expectativa de novas operações. A gente fala sobre isso daqui a pouco na entrevista, né? O que eu dou de dica comercial, né? O que eu dou de dica comercial, né? Quando você tiver com o cliente, você pode falar com ele, vem cá, na tua atividade, no teu segmento, teve alguma ocorrência com algum concorrente seu ou no teu mercado que você ficou sabendo que houve algum tipo de condenação e que valor que essa empresa foi condenada? É uma base, é uma referência, né? É um tipo de situação, é uma referência. Se mesmo assim o cliente não tiver nenhum parâmetro de quanto contratar de cobertura na apólice, dentro de um piso molhado do supermercado. Está muito claro, a gente sabe que dia que ocorreu o fato, né? Então, quando é uma apólice à base de ocorrência, os sinistros nesse tipo de apólice precisam estar evidenciados de dois pontos dele, né? Tem que estar muito claro 2 pontos. O dano do sinistro de uma apólice à base de ocorrência deve ocorrer durante a vigência da apólice. Ponto. Vigência da apólice. Então, por exemplo, se a apólice é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, o dano tem que ocorrer durante o período de vigência da apólice. Até eu vou colocar aqui uma imagem que fala sobre isso. Você vai ver aí nessa imagem que aparece lá uma ocorrência do dano no meio da apólice, né? Mas podia ser no começo, no final, mas o ponto tem que ser durante a vigência da apólice. A apólice tem que estar vigente, ponto final, ok? Sem problema algum. O outro ponto importante que tem que estar evidenciado é o seguinte: o terceiro deve apresentar reclamação dentro do prazo legal de prescrição. Não é da apólice, é o prazo de prescrição. Então a primeira coisa, vou falar de prazo de prescrição já, mas a primeira coisa importante da apólice à base de ocorrência é o seguinte:
A ocorrência foi durante o período da apólice. De 1 de janeiro a 31 de dezembro ocorreu alguma coisa aí, beleza. Os códigos brasileiros estabelecem prazos de prescrição. Vou falar sobre prazo de prescrição, como funciona alguns detalhes, mas só um exemplo. Pode ser que estabeleça determinado tipo de ocorrência lá no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, seja uma prazo de prescrição de 3 anos, por exemplo. Prazo de prescrição de 3 anos, por exemplo, no Código Civil. Aí acontece um acidente que foi durante a vigência da apólice, ok. A partir daquela ocorrência, o cliente tem 3 anos para fazer a reclamação. Pessoal, isso daqui não é alterado pela seguradora, tá? Prazo de prescrição não é a seguradora que estabelece. Não é a seguradora que fala, o prazo de prescrição no meu caso são 2 anos só, é 1 ano só, é 6 meses. Eu não dou prazo de prescrição. Não tem isso não, isso é lei, está lá na lei. Qual que é o prazo de prescrição legal dessa ocorrência? São 3 anos. Então, a partir da data da ocorrência, então vou dar um exemplo. De 1º de janeiro a 31 de dezembro é a apólice. A ocorrência foi em junho daquele determinado ano. Até 3 anos depois da ocorrência, não do fim da apólice, tá? Nem do começo da apólice, da ocorrência, o cliente pode entrar com uma reclamação, tá bom? Legalmente, ele tem o direito de reclamar, de exigir uma reparação, uma indenização, aquela coisa toda. A apólice que estava vigente quando ocorreu responde por aquela reclamação. Se o cliente não reclamou nos 3 anos, disse que o direito prescreveu. Falo disso já. O direito prescreveu. E aí não adianta, não é a apólice, é o segurado que não tem mais obrigação jurídica nenhuma, porque estourou o prazo de prescrição. Então não tem obrigação jurídica nenhuma. Se for o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, são 5 anos, numa das ocorrências lá, são 5 anos de prescrição, o que vai acontecer? Ele, durante 5 anos, a partir daquele junho, daquele acidente, ele pode reclamar. E aí, olha só que importante, mesmo que o segurado não tenha renovado a apólice de RC, ela continuará a responder pelas reclamações das ocorrências do período que ela estava vigente. O cliente chegou em dezembro, não renovei não preciso da apólice, não quis renovar, fechou a empresa, sei lá, fez alguma coisa e não quis renovar. Não quis renovar, mas aí passou 2 anos, ele recebeu uma reclamação lá da ocorrência. Ele pode acionar aquela apólice que estava vigente naquele período, lógico, desde que ela tivesse sido paga, em ordem, tudo bem, né? Se o terceiro não fizer a reclamação dentro do prazo legal, como eu disse, nem a apólice, nem o segurado, tá? Vai ter que responder. Se o terceiro fizer reclamação dentro do prazo de prescrição, não tem mais prazo a ser discutido, tá? Ou seja, mesmo que a discussão judicial demore 20 anos, demorou 20 anos, aquela apólice continua respondendo até, né, a decisão no judicial transitado em julgado, né, até a decisão definitiva da justiça. O prazo é só para a reclamação. A reclamação daquela ocorrência. Tudo bem, entendeu? A apólice abaixo de ocorrência, ela tem esse aspecto, que é, na verdade, essa questão de a ocorrência tem que ser durante a vigência da apólice e a reclamação durante o prazo de prescrição, e não é a seguradora que determina a prazo de prescrição. Que determina a prazo de prescrição é a lei, é a legislação, Código Civil, Defesa do Consumidor, aquela coisa toda. Tá bom? Esse que é um ponto importante. Agora vamos falar de apólice abaixo de reclamação. Só voltando. A apólice abaixo de ocorrência, ela encaixa muito bem, por exemplo, para uma obra. A apólice, RC Obras, OCC-IM, né, como a gente chama, Obras Civis de Construção e Instalação e Montagem. Por quê? Porque fica muito evidente o dano, né, quando foi a ocorrência. A apólice de RC Eventos é a mesma coisa, também é apólice abaixo de ocorrência. A apólice de RC Operações também é apólice abaixo de ocorrência. A apólice de RC Familiar também é apólice abaixo de ocorrência. O que vale é a ocorrência dentro da vigência e o período de prescrição da apólice, da reclamação, perdão.
Ok? Você entendeu isso? Agora vamos falar a apólice à base de reclamação. Aqui na apólice à base de reclamação precisa ter dois enquadramentos em cada sinistro, né? O dano deve ocorrer durante a vigência da apólice, assim como no outro dano na apólice à base de ocorrência, o dano aqui tem que ocorrer durante a vigência da apólice. A apólice ela está vigente de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então o dano tem que ficar claro que ocorreu aqui de algum modo, tá bem? Beleza. O terceiro, aí ó, diferente da apólice à base de ocorrência, o terceiro deve apresentar reclamação dentro da vigência da apólice. Ele tem que apresentar reclamação dentro da vigência da apólice. Então assim, olha só, se ocorreu um dano, né? Tem um gráfico igual aí que aparece para vocês, mostrando um pouco sobre isso, mas dentro da vigência da apólice. A apólice que então começou 1º de janeiro, acabou 31 de dezembro. Houve um acidente, uma ocorrência, algum fato aí que provocou dano a terceiro no meio da apólice. Se o reclamante, né, se o terceiro não reclamar até o dia final daquela apólice, ele tem o direito de reclamar por lei, 3 anos, 5 anos, 10 anos, depende aí do tempo dele. Ele tem um prazo legal para reclamar, tá bem? Legal, contra o segurado. Mas contra a apólice, o segurado só pode acionar se for reclamado até 31 de dezembro, no exemplo que eu dei, ou seja, o último dia de vigência da apólice. Se ele reclamar uma semana depois que acabou a apólice, não tem cobertura? Não tem cobertura. Bom, só respirando aí. Só respirando. O que acontece nesse tipo de apólice? A partir da primeira renovação, é aplicado o que nós chamamos de retroatividade de cobertura para as apólices anteriores, ou seja, aquela ocorrência da primeira apólice poderá ser reclamada até o final da nova apólice, desde que não haja interrupção de cobertura. Entenderam esse aspecto? Por isso que tem esse gráfico que mostra essa informação. A cada ano que ele vai renovando a apólice, as ocorrências desde a primeira apólice podem ser reclamadas agora nessa última. Desde a primeira apólice pode ser reclamada nessa última, entendeu? Então assim, se o cliente começou a apólice dele no ano, vou chutar aqui, no ano 1, aí ele renovou no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano 6, 7, 8, 9, no ano 10 ele renovou de novo. Aí entra uma reclamação de uma ocorrência que aconteceu lá no ano 4, por exemplo. Vamos lá, se tiver dentro do prazo de prescrição do cliente, se o cliente, o reclamante, perdão, se o reclamante tiver dentro do prazo legal dele de reclamar, aquela reclamação do ano 4 pode ser reclamada na apólice do ano 10, sem problema nenhum, porque a apólice do ano 10 vai responder pelo passado até a primeira vigência. Isso se não tiver interrupção da cobertura, viu, gente? Aí que tá um cuidado. Se você vai trocar o segurado de uma companhia para outra, você não pode interromper a vigência, se entender se vai ter retroatividade, se a seguradora nova vai aceitar essa retroatividade de 10 anos e tal. Um ponto que é importante aqui, da apólice à base de reclamação, é que ela é indicada para modalidade de ocorrência de RC, onde não fica muito claro, não tem uma exatidão do começo do dano. Então, por exemplo, uma apólice de RC produto, ela é uma apólice à base de reclamação. Uma apólice de RC profissional, ela é uma apólice à base de reclamação. Por quê? No caso do RC produto, por exemplo, quando é que começa... quando é que começou o dano? Quando você, por exemplo, usou um shampoo e começou a ter um problema lá de uma doença com um produto que o shampoo trouxe, né? É muito comum aí no tratamento de couro, às vezes usar produtos químicos e tem aí uma série de fiscalizações para evitar doenças aí por causa do uso do produto. Mas a pergunta que eu faço para você, quais produtos nós usamos hoje, quais produtos você usa hoje,
que pode provocar um dano a você daqui 20 anos? Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas pode provocar um dano daqui 20 anos. Aí a pergunta que eu faço é, quando é que começou o dano? No primeiro dia que você usou o produto? Ou 10 anos depois de uso contínuo do produto? Não tem como fazer essa afirmação clara. Então a apólice à base de reclamação, ela atende esses prazos onde eles são longos, onde tem, na verdade, um risco longo de ocorrência. No caso do RC profissional, por exemplo, um contador que durante 3 anos errou o cálculo do imposto. Quando é que começou o dano? No primeiro erro ou no último erro, 3 anos depois? Não está muito. Essa situação não fica muito evidente. Então, a apólice à base de reclamação visa ter esse cuidado. Então, o que você precisa numa apólice de base de reclamação tomar todo o cuidado é saber que a cada final de apólice ele precisa renovar se ele quiser garantir o histórico de ocorrências do passado desde a primeira vigência, tá bom? Esse é um assunto importante, vale aprofundar, mas saber que existem esses 2 tipos de apólice e geralmente o corretor não determina isso, né? A própria modalidade tem isso. Só que qual que é o ponto aqui? Se você não sentar com o cliente e explicar para ele o que ele tem que fazer quando ele tem ciência de um fato, e muitas vezes ele tem ciência, não significa que ele vai abrir um sinistro. Mas, por exemplo, uma pessoa caiu dentro do estabelecimento dele e saiu com o braço quebrado. Um dia desses eu vi um caso, uma condenação grande de uma escola que morreu uma criança dentro da escola e os pais foram indenizados um valor alto, 1 milhão, alto em termos, né? Mas um valor significativo. Esse é um ponto importante. Isso foi um sinistro, uma ocorrência tal. Mas no dia que a escola, por exemplo, escola particular, no dia que a escola soube que aconteceu um fato, ela deveria o quê? Já comunicar a seguradora. Ela já fazer para a seguradora um comunicado de ciência para a seguradora. Mesmo que não veio uma reclamação, ela comunicou à seguradora de que tem ciência desse fato. Esse é um ponto importante. E cabe você, corretor, orientar o cliente o que ele tem que fazer a partir do momento que ele sabe de uma ocorrência na empresa dele, mesmo que ele não tenha recebido a reclamação. Tá bom? Nós falamos bastante de prescrição. E por causa disso, é importante a gente tomar a consciência. Prescrição é um prazo máximo legal para o terceiro reclamar contra o causador do dano. Se dentro desse prazo o terceiro não reclamar pela reparação, diz que seu direito prescreveu, ou seja, ele perdeu o direito à reclamação. O Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, tem prazos de prescrição específicos, tá? Aí pode ser 1 ano, pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, a falta de código pode levar a 10 anos. Pessoal, mas o que é importante vocês entenderem aqui de todo modo, né? O prazo de prescrição, ele tem início a partir do momento que o terceiro tem ciência do dano. Então, enquanto ele não relacionou o dano que ele sofreu àquela causa, não conta a prazo de prescrição. Ele só começa a contar a prazo de prescrição a partir do momento que ele teve ciência. Olha, foi por causa disso que eu sofri esse dano. Aí começa a contar o prazo de prescrição. Então, por exemplo, a pessoa caiu do prédio e rachou a cabeça. Poxa, tá claro ali a ocorrência, a ciência do dano e tal, né? Mas tem casos, como eu disse no caso de produto, que muitas vezes a pessoa vai tomar consciência do dano 20 anos depois. Pessoal, eu vou até citar um exemplo aqui. Lembra de um caso muitos anos atrás, eu acho que 2 décadas, mais que 2 décadas, de uma acusação de um medicamento que virou pílula de farinha, aquela coisa toda? Eu vou falar para vocês assim, quando é que começou o dano efetivamente, né? Quando é que começou o dano? Apesar que criança não é um dano, a gente sabe disso, mas é só por causa do gasto e tudo que as pessoas passaram a ter com o nascimento dos filhos não esperados da época, né? Quando ela tomou a pílula de farinha
e achando que era anticoncepcional e não era, quando ela engravidou efetivamente, né? Quando a criança nasceu, ou anos depois, quando ela associou que aquela criança nasceu porque ela tomou uma pílula de farinha e não um anticoncepcional. Então, a partir do momento da ciência do dano que contou a prescrição, isso é importante para vocês comercialmente, e falo até que é uma dica comercial, tá? Se você enfatizar para os seus clientes por quanto tempo ele está sujeito a ter uma reclamação, quanto tempo que ele é obrigado a responder por uma ocorrência, se você mostrar isso para ele, que às vezes ele tem lá uma apólice, às vezes, ou ele não tem apólice nenhuma, e às vezes ele pode lá no futuro, quando de repente ele está no meio de uma crise, no meio de um problema financeiro, ele pode receber uma reclamação, ser condenado, ter que pagar indenizações sem a proteção de uma apólice bem contratada, de um sinistro, de uma ocorrência que foi anos atrás, que às vezes ele não sabe, e que, obviamente, ele não sabe. Então, assim, isso é importante vocês conscientizarem, porque muitas vezes ele está trazendo aí, vamos dizer, um legado de ocorrências e ele não sabe, e ele vai sofrer uma contratação. Então, assim, algumas indústrias, por exemplo, produtos químicos, cosméticos, produtos alimentares, uma série de outros produtos, é importante demais ter uma apólice à base de reclamação, uma apólice de RC, porque essas apólices vão poder responder por anos depois por uma reclamação que o cliente venha a sofrer. E às vezes ele vai sofrer num momento bastante complicado da vida dele. Ok? Vamos em frente, pessoal.